Tudo bem? Vamos iniciar hoje um tema novo que trata sobre uma questão que está justamente no centro do debate desses dias, a propósito da pandemia do coronavírus, que é o tema das organizações internacionais intergovernamentais. Já falamos dela em nossas aulas anteriores, já que elas surgiram fundamentalmente a partir do ano 1986, quando, na Conferência sobre Viena II, sobre o direito dos tratados, se adiciona as organizações intergovernamentais como sujeitas do direito internacional. Em rigor, o surgimento delas obedece a essa crescente necessidade de cooperação internacional entre os mais diversos campos do direito internacional público, o que o fez levar à criação dessas novas instituições internacionais. Então, as organizações intergovernamentais, constituem, nesse sentido, organizações típicas do fenômeno da modernidade. E um redimensionamento das relações internacionais, que sai do campo estrito do bilateralismo para partir ao tema do multilateralismo. Então, vamos ver quais são algumas das características das organizações intergovernamentais sujeitas do direito internacional. Então, elas fundamentalmente são, em primeiro lugar, criadas pelos Estados e, por isso, são tidas como instituições interestatais, já que elas representam justamente interesses dos Estados no sentido de criarem novos campos específicos para a atuação desses novos sujeitos do direito internacional. São instituídas através de tratados internacionais multilaterais, nos quais participam vários Estados. São criadas sobre a base de explícitos acordos de vontade dos sujeitos internacionais, dos Estados. Uma quarta característica: tem plena capacidade civil e personalidade jurídica internacionais, de modo que elas, nesse sentido, são instituições com capacidade própria e, sobre essa base, se tornam, então, sujeitos do direito internacional. Seus órgãos têm vontade própria, respondem a interesses próprios, que estão estabelecidos nos seus estatutos de criação, e elas, claro, em tanto tal, não representam interesses dos Estados, se convertem em instituições pertencentes ao novo campo de ação do direito internacional. Gozam, junto aos seus órgãos e delegados governamentais acreditados, de privilégios e imunidades que gozam os representantes, as autoridades que representam os Estados. Então, essas são algumas das importantes características. Enquanto à classificação, elas se classificam como instituições de fins gerais e de fins específicos. As gerais são instituições como a ONU, que tem como objeto fundamental de sua existência a busca pela segurança e pela paz internacional. A outra, também geral, são organizações regionais, como a Organização dos Estados Americanos.
E logo nós vamos encontrar, no campo das específicas, aquelas organizações que têm como propósito as questões relacionadas com os temas da cooperação, e o desenvolvimento econômico, tais como a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outras que buscam cooperações no campo social, cultural e humanitário, como, enfim, a Unesco, a OIT, a UIT, que é a Agência Internacional, que é a União Internacional de Telecomunicações, a UEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, etc. Então, essas organizações específicas, elas, digamos, formam parte do sistema global, do sistema, digamos, que a ONU representa, que a ONU expressa, e, como tal, elas gerem um conjunto de áreas específicas da atuação, de suas atuações. E uma dessas agências ou organizações internacionais intergovernamentais que tem uma relevância fundamental que nós estamos, nesse caso, observando no desenvolver dessa crise do coronavírus, é a Organização Mundial da Saúde, a World Health Organization, por sua sigla em inglês, que é justamente uma organização, uma agência especializada em saúde. Então, ela não é geral, ela tem fins específicos, fundada no 7 de abril, ontem, foi o aniversário fundacional dela, 7 de abril de 1948, e é subordinada à ONU. Ela tem sua sede em Genebra, na Suíça, e o seu diretor-geral, que nós estamos vendo frequentemente aparecer na nossa mídia, é o senhor etíope Tedros Adhanom. Então, a OMS, suas origens se remontam às guerras do fim do século XIX. A primeira, a grande guerra mexicana, travada entre o México e os Estados Unidos, pelos territórios da Califórnia, e as guerras da Crimeia. Logo após a Primeira Guerra Mundial, e com a criação da Sociedade das Nações, se criou um primeiro órgão, que era o Comitê de Higiene, que foi o embrião da OMS. Segundo a sua Constituição, a OMS tem como objetivo fundamental promover o desenvolvimento ao máximo possível do mais alto estándar em nível de saúde para todos os povos. Saúde, então, definida como o estado de completo bem-estar físico e mental, e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. No caso nosso, o Brasil tem uma participação fundamental na história da Organização Mundial da Saúde, criada pela ONU. Enfim, então, as atividades da ONU são essas. Ela teve, na sua trajetória, nos últimos 30 anos, desenvolveu importantes ações para a busca de criar vacinas e promover a saúde e evitar a morte das pessoas dos países, de todos os países, mas dos países em desenvolvimento, fundamentalmente da malária e da tuberculose, com programas
importantes de patrocínio de ações na África e nas Américas, com o fito de erradicar essas doenças e também a polio, a partir dos anos 50 e 60. Então, a OMS, ela realiza pesquisas fundamentais no campo das doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis e doenças tropicais. Enfim, vocês podem encontrar no site da OMS um conjunto de documentos, de materiais, como os boletins da organização, os seus periódicos mensais, publicações que expressam, informam as iniciativas que ela organiza. Então, para ir avançando e a gente ir fechando, a OMS, essa apresentação, a OMS ela conta com 194 Estados-membros. A pergunta, como é que essas organizações subsistem economicamente? Elas recebem, por seus próprios estatutos e pelos compromissos que os países assumem ao se tornarem membros da OMS, contribuições anuais que os países se comprometem a oferecer em função da estrutura e da magnitude do seu produto bruto interno. Então, cada país oferece um percentual baixo do seu produto que vai financiar justamente as ações da OMS. Sobre isso, convém indicar que alguns países ainda não fizeram as suas contribuições nesse exercício de 2020. Os Estados Unidos estão devendo a sua contribuição desse ano. O Brasil está devendo aproximadamente 160 milhões de reais, uns 8 milhões de dólares e o equivalente em francos suíços. Então, essa é a forma como essas instituições obtêm financiamento e também elas recebem doações adicionais específicas, tanto de países quanto de organizações filantrópicas e de organizações não governamentais internacionais. Então, eu vou também postar para vocês um registro das aproximadamente 300 instituições intergovernamentais que se dividem em função dessas que têm fins gerais, fins específicos, e como esse mapa nos vai permitir identificar suas ações e também encontrar aí aquelas organizações não governamentais importantes de alcance global que atuam no campo do direito internacional público. Enfim, um grande abraço e já nos